Olá pessoal, vamos a mais uma aula então do nosso curso de sólidos e na aula passada, na aula anterior, né, a gente falou sobre as consequências do teorema de Bloch e acho que vale a pena a gente revisar um aspecto importante que nós vamos precisar daqui para frente, é a questão de que todos os estados possíveis para os elétrons no modelo de Bloch, ou seja, submetido a um potencial periódico, e, portanto, os valores possíveis para o vetor de onda K estão dentro da primeira zona de Brillouin. Então, revisando algumas coisas, né, esse vetor de onda K é aquele que multiplica a função de onda, né, a parte da onda plana, e pode ser escrita no espaço recíproco em termos dos três vetores primitivos do espaço recíproco B1, B2, B3, com componentes K1, K2, K3. Né? Quando a gente, no modelo dos estados de Bloch, né? Logo após a primeira prova do teorema de Bloch, quando a gente aplica as condições de contorno periódicas de Born-von Karman, a gente descobre que os KJs, né, ou seja, as componentes de K, elas têm que ter uma propriedade interessante, ela é um número inteiro dividido por um outro número inteiro, Nzão é um MJ, que é um número inteiro, dividido por um Nzão J, mas esse Nzão J, ele é N1 na direção 1 no cristal real, né? N2 no espaço real, N2 na direção 2, N3 na direção 3, de forma que o produto aqui vai me dar o número total de células unitárias que eu tenho daquele material. Né? Então isso aqui são números inteiros fixos que diz quantos passos eu tenho que andar numa direção, na outra e na outra da célula unitária primitiva, né, da célula primitiva do espaço real, para recompor então o cristal completo. Lembrando que o conceito da célula primitiva é aquela que tem um ponto só da rede, né? Então que teria basicamente uma unidade, ou um átomo, uma molécula, ou enfim, né, conjunto de íons que descrevem o material como um todo. Né? De forma que os vetores de onda K possíveis, eles têm essa forma. É um número inteiro, MJ, dividido por esse número fixo aqui. Então, é M1 dividido por N1, M2 dividido por M2 e assim por diante. Né? Se a gente for fazer uma representação, sim, então esse MJ varia de 0 até 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Quando ele chegar a mais ou menos NJ, o que vai acontecer com o KJ? Vai ter ido de 0 até mais ou menos 1. Né? E se a gente olhar aqui na direção J, 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos NJ, eu vou ter contado duas vezes NJ, né? Porque eu vou ter NJ na direção positiva e NJ na direção negativa. Então, só para a gente olhar, eu coloquei teoricamente o MJ pode ir em frente aqui, né? Vou pôr depois os 3 pontinhos aqui, porque ele pode ir em frente. Ele pode ser, por enquanto, ele pode, em tese, ser qualquer coisa, né? Então, se a gente escolhe uma determinada direção J, então, digamos, seja a direção do vetor de onda B, né, B1, né? E então aqui eu representaria os KJs, os possíveis valores de KJ. Está aqui o meu vetor BJ, vetor primitivo da rede recíproca nessa direção. Então, o que significa isso aqui? Significa que o primeiro ponto vai estar, zero, lógico, a origem, né? 0, depois 1 sobre NJ, 2 sobre NJ, 3 sobre NJ, até meio, né? Quando chegar quando o MJ for NJ sobre 2, eu vou ter meio. E a mesma coisa para o lado negativo. Por que eu falei isso? Porque dentro dessa região agora, essa aqui é a construção da primeira zona de Brillouin, a forma de construir a primeira zona de Brillouin, a construção de Wigner-Seitz, né? Não sei se vocês se lembram como é que, lá no capítulo que a gente falou sobre a célula primitiva, eu traço as distâncias entre os pontos, né, e pego a metade, né? Não é isso? Então, na direção BJ, que eu teria o próximo ponto da rede recíproca aqui, né? Se eu pego a metade aqui, é onde passaria a linha de Wigner-Seitz. Eu tenho que fazer isso em todas as direções e obtenho, então, qual é a célula primitiva no espaço recíproco, que é chamada a primeira zona de Brillouin. E agora, dentro dessa região, eu tenho NJ estados, né? Porque eu tenho metade
eu andei NJ sobre 2 na direção positiva e NJ sobre 2 na direção negativa, né? E o que é interessante, que a gente já mostrou na aula passada, é que a função de onda para um K qualquer sempre pode ser rebatida dentro da primeira zona de Brillouin se eu pegar esse vetor de onda K e somar por um vetor da rede recíproca, de forma que eu traga os pontos aqui para dentro. De forma, então, que todos os estados possíveis, então agora a gente mostra, né? Não só que os Ks, mas que a função de onda, que são os estados possíveis, e, portanto, a energia, né? E a gente conversou, inclusive, na aula passada, que a energia também tem essa periodicidade dentro da primeira zona de Brillouin, né? Então, aqui dentro vão estar todos os estados possíveis, todas as energias vão ser funções, então, dentro dessa primeira zona de Brillouin, que, obviamente, se eu estendo, se eu saio fora da zona de Brillouin, vai começar a se repetir, né? Ou seja, os mesmos valores de energia que eu tenho aqui dentro, eu vou ter aqui para o lado de fora, e a gente já falou isso. Então, esse é um resultado muito importante que a gente usa bastante, né? Então, agora a gente está em condições de falar sobre a superfície de Fermi, né? Relembrando essa ideia importante de que todos os meus estados de Bloch podem ser mapeados, então, dentro da primeira zona de Brillouin, que é a célula primitiva do espaço recíproco. E em relação à superfície de Fermi, vamos lembrar qual era a ideia da energia de Fermi lá no modelo de Sommerfeld. A energia de Fermi seria o estado ocupado de maior energia. Então, agora eu pego os N elétrons, né? Então, eu vou construir o estado fundamental dos N elétrons de Bloch. Nós vamos construir do mesmo jeito, ou seja, vou pegar os elétrons e começar, já que eles são elétrons não interagentes, e vou começar a preencher os estados seguindo a lei de distribuição de Fermi-Dirac. Não é isso? Então, no estado fundamental em T igual a 0, eu vou colocar todos os elétrons no menor nível de energia, no menor valor de energia possível, né? A única diferença aqui agora é que os níveis eletrônicos são descritos por dois números quânticos, o N e o K, que definem as bandas de energia. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar quais são os menores valores de energia. Então, eu olho qual é a banda de menor energia e preencho todos os valores possíveis de K com 2 elétrons cada. É isso? Aí vou para a próxima e assim por diante, na ordem crescente de energia, né? Então eu vou olhando a escala de energia e preenchendo os estados à medida que eu tenho elétrons ainda no saco, né, para colocar, e os níveis de energia vão crescendo, lembrando que para cada par NK, né, para cada número quântico NK, ou seja, N que define a banda de energia e K que define qual estado ao longo da banda, eu vou preenchendo com 2 elétrons. Muito bem. Como cada estado eu só posso contar uma única vez, ou seja, eu não posso colocar 2 elétrons no mesmo estado quântico. Significa que eu só posso olhar os vetores K que estão dentro da primeira zona de Brillouin. Então, basicamente, eu vou olhar as funções N de K dentro da primeira zona de Brillouin. Você fala, tá, mas eu resolvi a equação de Schrödinger e pro U de K, né, que a gente viu na aula anterior, eu resolvi pro U de K e descobri que o meu EN de K tem um pedaço fora da primeira zona de Brillouin. O que eu faço? Não tem problema. Acho um vetor de onda da rede recíproca e translado para dentro da primeira zona de Brillouin, de forma que eu tenha todas as bandas de energia dentro da primeira zona de Brillouin, porque eu tenho certeza que na hora que eu fizer o preenchimento, eu vou contar os estados somente uma única vez, né? Então, temos que ter esse cuidado na hora que a gente vai preencher, então, os estados. Pronto, é isso aí, né? Eu não sei porque eu repeti aqui, vou ter que tirar esse... Ah, sim. Isso significa, tem essa frase importante aqui, por isso que eu coloquei. No estado fundamental, os N elétrons preenchem os estados de menor energia e dependendo de como o preenchimento das bandas N ocorre, a gente pode ter duas situações diferentes. Então, a depender de como são as bandas de energia, a quantidade de elétrons que eu tenho, eu posso ter duas situações diferentes que nós vamos ver que é importante, né? A primeira delas é
eu tenho um certo número de bandas que vão ser completamente preenchidas e todas as demais vão estar vazias. Esse é um caso interessante porque significa que eu tenho níveis de energia, ou estados de energia, né, ou bandas de energia preenchidas até um determinado valor, aí eu olho, acabou os elétrons do meu saco, preencheu, totalmente preenchida, e a próxima banda está totalmente vazia. Isso define o que a gente chama uma configuração que tem energia de gap, ou seja, eu tenho uma diferença de energia entre o estado mais energético preenchido e o estado menos energético, que está numa banda totalmente vazia. E o estado mais energético preenchido está numa banda totalmente cheia. Né? Então isso define o que a gente chama de energia de gap. E isso é interessante porque define duas classes importantes de sólidos cristalinos. Uma delas é se a energia de gap é bem maior do que a energia térmica à temperatura ambiente, então tipicamente, se eu olho a energia da agitação térmica, né, que é KB, constante de Boltzmann vezes a temperatura ambiente, esses sólidos são chamados de isolantes. Os sólidos que têm energia de gap da ordem ou próximos da energia térmica da temperatura ambiente são chamados semicondutores. Né? E a energia de Fermi, nesse caso, ou superfície de Fermi, né, porque eu posso pensar agora a energia de Fermi no espaço K todo, né? Então é uma superfície de Fermi, ela vai estar então dentro dessa região que tem a última banda preenchida e a primeira banda vazia, né? E o primeiro estado vazio. Então o maior valor desculpa, da banda preenchida e o menor valor da banda vazia define o intervalo e a superfície de Fermi vai estar aqui no meio, que separa todos os estados preenchidos de todos os estados vazios. E aí tem uma propriedade interessante. Como o número de níveis de energia é igual ao número de células primitiva, né? Lembra? Quando eu ando um certo número de parâmetros de rede numa direção, né? Ou eu ando metade numa direção, metade na outra, no espaço recíproco, eu chego na fronteira da zona de Brillouin. Se eu faço isso nas três direções, eu preencho todas as células primitivas do cristal. Né? Então, dentro da primeira zona de Brillouin, eu tenho exatamente N estados, eu tenho NJ N1 na direção 1, N2 na direção 2, N3 na direção 3, o produto N1, N2, N3 me dá todas as células, número de células primitivas. Então, eu tenho, dentro da primeira zona de Brillouin, eu tenho os N estados possíveis. E aí, se o número de elétrons, ou se o número de níveis é igual ao número de células primitivas, como o número de níveis é igual ao número de células primitivas num cristal, e como cada nível pode acomodar 2 elétrons, uma configuração com energia de gap, ou seja, com bandas totalmente preenchidas e bandas totalmente vazias, só é possível se eu tiver um número par de elétrons por célula primitiva. Tá? Então, por célula primitiva do material, se eu tiver um número par, eu tenho chance, então, de ter uma configuração que forma um isolante ou um semicondutor. Tá? Então, essa é uma primeira propriedade importante. A segunda situação é um certo número de bandas podem ser parcialmente preenchidas. Então, eu venho preenchendo, tá? E estou preenchendo aqui essa banda, de repente, opa, acabou, já coloquei todos os elétrons, mas eu não fechei, digamos, todos os estados de uma banda, né? Então, eu tenho uma banda que a gente chama parcialmente preenchida ou semi-preenchida, né? Quando isso ocorre, o que vai acontecer? O nível de energia mais energético, ou seja, energia de Fermi, vai então no meio da banda, né? Ou em mais de uma banda, depender de como é a estrutura das bandas de energia desse sólido. Para cada banda parcialmente preenchida, haverá uma superfície no espaço K que vai separar os estados ocupados dos não ocupados, que é exatamente a superfície de Fermi, né? Que define a energia de Fermi. Então, para aquela determinada banda que está semi-preenchida, no espaço K, até aqui são os estados cheios, daqui para cima os estados vazios, então a energia de Fermi vai estar aqui nessa região.
E se por acaso eu tenho eu tenho mais de uma banda preenchida, essa superfície de Fermi então vai ter várias partes, né? Então o conjunto de tais superfícies para cada uma das bandas é chamada de superfície de Fermi. E ela é no modelo de Bloch, então a generalização da esfera de Fermi no modelo de Sommerfeld. Lembra? No modelo de Sommerfeld, como as energias dependiam só do módulo de K ao quadrado, né? Então as superfícies de energia constante que limitavam os estados preenchidos dos estados vazios era uma esfera. E agora não, agora eu posso ter uma estrutura qualquer, então isso é uma generalização da ideia da superfície de Fermi. As partes da superfície de Fermi que vêm de bandas individuais são normalmente chamados ramos da superfície de Fermi. Então a gente pode fazer um esqueminha aqui, esse aqui peguei lá do curso, um desenho que tem no curso do Rodrigo Capaz, lá do Estudo de Física da UFRJ, mas se a gente pega o exemplo de uma rede unidimensional, né, então aqui seria o caso em que eu tenho um conjunto de bandas, eu venho preenchendo essa. Quando eu preencho essa aqui totalmente, acabou meus elétrons. Então essa é a última banda totalmente preenchida e essa é a primeira banda vazia, completamente vazia, né? Essa banda aqui é chamada de banda de valência, essa é a banda de condução e a gente tem então, por que é banda de valência e banda de condução, nós vamos ver em capítulos seguintes. Tem uma propriedade interessante, essas bandas que são vazias, né? Quando a gente for estudar a dinâmica dos elétrons, a gente vai entender inclusive esse motivo, né? Mas já dá para entender que vai existir então uma diferença entre a maior energia dessa banda e a menor dessa aqui, que define o que a gente chama então o gap de energia, ou energia de gap do material. E a outra situação são bandas parcialmente preenchidas, e aqui tem dois exemplos do desenho do Rodrigo, em que eu tenho uma banda preenchida, então ele está imaginando aqui todas as bandas aqui embaixo são totalmente preenchidas, chega aqui, preencheu só até esses níveis, né? Então você vê que vem ranqueando em termos das energias, acabou os elétrons, então eu tenho essa última banda semi-preenchida, é uma banda única. Mas pode acontecer de eu ter uma coisa assim, ó, que eu tenho essa banda tem essa banda tem essa estrutura, mas como eu venho preenchendo os estados por ordem de energia, então eu começo aqui embaixo, coloco 2 elétrons, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, o próximo não é esse aqui, o próximo é esse aqui, e depois esse. Pronto, acabou os elétrons. Então agora eu tenho 2 bandas que são semi-preenchidas, né? Então a superfície, nesse caso aqui seriam pontos, né? Esse ponto e esse ponto dessas bandas constituiriam os ramos da energia de Fermi, né? Então a energia de Fermi nesse caso aqui está esquematicamente representada aqui, né? Seria essa linha, né, nessa rede unidimensional. Se a gente imaginar isso em 3 dimensões, seria, se isso aqui fosse simétrico, esférico, né, isso aqui seria uma parábola ou uma circunferência, e esse aqui seria uma superfície, como é que fala? Uma superfície aberta, né? Tá certo? Então, essa é a ideia, então, e essa noção, veja que tudo isso a gente tira sem saber qual é o potencial, unicamente com a ideia de que o potencial é periódico. Então a gente já começa a tirar umas propriedades importantes sobre a estrutura do material, inclusive a gente entende a existência de duas grandes classes de materiais, que os isolantes. Materiais que têm esse tipo de estrutura são condutores, eu não falei, mas eles têm propriedades de condução elétrica e a gente vai entender mais para frente por que isso aí acontece, né? Falando ainda sobre as bandas semi-preenchidas, né? Como é que a gente define a superfície de Fermi, ou um ramo da superfície de Fermi, né? Seria uma equação desse tipo, né? Que os valores, uma superfície equi-energética. Então, todas as bandas que satisfazem, ou todos os pontos no espaço K, né? No espaço das energias, na função En de K. Então, se eu desenhar a hipersuperfície de energia En de K, todos os pontos que têm esse valor igual a EF definem, então, o que a gente chama a superfície de Fermi.
para cada banda, isso aí é o ramo da superfície de Fermi, né? Pronto, que eu acabei de dizer, e a superfície de Fermi é uma superfície de energia, ou um conjunto de superfícies com energia de Fermi. Como a função En de K ela é periódica na rede recíproca, né? Lembra, a gente falou isso, que se eu somo ao K um vetor da rede recíproca que bota esse ponto fora da primeira zona de Brillouin, nós vamos descobrir que esse valor ele se repete, né? Então, a solução completa da equação da superfície de Fermi também tem a mesma periodicidade. Então, a superfície de Fermi é uma estrutura periódica, então, também. Quando um determinado ramo da superfície de Fermi é representada pela estrutura periódica completa, dizemos que ela é representada no esquema de zonas repetidas. E quando ela é representada, quando a representação é feita, ou das bandas, né, como um todo, é feita só na primeira zona de Brillouin, é chamado esquema de zona reduzida. Então isso aqui seria um exemplo de uma rede unidimensional. A rede direta tem parâmetro de rede A, né? Então aqui a gente reconhece que menos π sobre A seria a primeira zona de Brillouin, e aqui a gente está representando todas as superfícies de energia, o Zn de K, para qualquer valor de K, né? Então isso aqui é o que a gente chama zona repetida, né? Porque se eu vier para cá, ó, esse ponto aqui se repete aqui dentro. Esse ponto aqui se repete aqui dentro. Esse ponto aqui se repete aqui dentro. Esse ponto aqui, ó, esse ramo aqui, ó, se repete aqui dentro, né? Então, esse é o que a gente chama o esquema das bandas de energia, o esquema das zonas repetidas. E esse aqui é o que a gente chama da zona reduzida, em que eu pego, por exemplo, né? Pego essa função aqui, ó, e pego esse trecho dela aqui e transporto para dentro da primeira zona de Brillouin, dando origem a esse trecho que vem daqui até aqui, né? Então, esse trecho que vem daqui até aqui seria, por exemplo, essa função aqui, essa equação da banda, transportada para dentro da primeira zona de Brillouin. E quando eu escrevo dessa forma, é o que a gente chama o esquema de zonas reduzidas. E aqui eu tenho um mapeamento, obviamente se eu cresço aqui na energia, né? Sigo no eixo da energia aqui, descrevendo todas as bandas, eu tenho todos os estados possíveis para o nosso sistema, né? Bom, vamos encerrando essa aula por aqui. No próximo a gente vai concluir esse capítulo falando um pouquinho sobre como é que fica o conceito de densidade de estados agora para os elétrons de Bloch. Até a próxima, pessoal.